Queridos, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27, assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Levi, levanta-se. Deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Diga comigo assim: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Preparei esse sermão aqui na versão atualizada e li o texto aqui na NVI, porque foi a Bíblia que eu trouxe. Queridos, como é bom saber que Deus é o Deus que está à procura de pessoas disponíveis para fazer a obra dele. A palavra do Senhor narra no Evangelho de Lucas, falando sobre a Bíblia começa dizendo no texto que nós lemos a partir do 27, que depois disso, ou seja, teve outras atividades de Jesus acontecendo. O capítulo 5 vai mostrar o chamado também dos primeiros discípulos. Nós vamos ver aí a cura de um leproso, vamos ver aí também a cura do paralítico, aquele que desce pelo telhado, e vemos aqui o chamado desse homem, né, Levi, conhecido como Mateus na Bíblia, que escreveu, que foi um dos apóstolos de Jesus. É muito interessante poder entender que Jesus, ele, tanto no Evangelho de Marcos como em Lucas, nós vamos ver o Senhor pregando a palavra e as coisas acontecendo, os milagres acompanhando o Senhor, porque Ele prega a palavra. Nós vamos ver Marcos também falando sobre o ensino, Lucas também vai falar sobre o ensino, Jesus ensinando, e porque Ele está ensinando também, as pessoas estão sendo curadas, estão sendo transformadas pelo poder da pregação, pelo poder da palavra de Deus. E nós temos aqui o Senhor Jesus vindo depois dessa atividade, desse trabalho todo dia, cumprindo a sua missão. Ele entendeu plenamente que foi chamado para servir, então ele vivia para servir. Não tinha nenhum momento na vida de Jesus que ele não servia a Deus. Todo momento ele estava servindo ao Pai, todo momento ele estava se relacionando com o Pai. E a Bíblia diz que Jesus agora, a palavra diz que ele sai, né? E ele vê um publicano chamado Levi, assentado no trabalho, né? Onde cobrava-se os impostos ali de Roma. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente na palavra, ele disse, né? Segue-me. Na atualizada está dizendo segue-me, disse-lhe segue-me. Ele se levantou e deixando tudo o seguiu. É muito interessante poder fazer algumas perguntas para o texto. O que Jesus ordenou a Mateus e o que ele fez? Há uma ordem, essa ordem aqui também é uma ordem imperativa a Mateus. A Bíblia diz que ele chamou Mateus e diz: me segue. Isso não é uma condição para a pessoa, isso aqui é algo imperativo, é uma ordem, é uma ordenância. Então nós aprendemos que Jesus está ordenando Mateus, e há uma resposta de Mateus. Mateus agora vai e segue Jesus. Vê que o texto automaticamente já diz que ele seguiu, ele obedeceu. Irmãos, quanta bênção há de Deus naquele que obedece. Quantas coisas Deus faz, aliás, Ele só faz para aquele que obedece. Nós vemos Deus abençoando o ímpio, porque a palavra diz que a chuva vem para o justo e para o injusto, então a bênção do Senhor vai chegar. A bênção do ar que respira, a saúde, a porta aberta, Deus está abençoando. Mas a igreja Ele chamou para seguir. E a palavra do Senhor nos mostra então que Mateus, ele obedece Jesus. Ele segue o Senhor.
Ele deixa o trabalho, ele deixa tudo o que está fazendo para obedecer a Jesus. E eu aqui, sendo impactado com o louvor, né, com as ministrações, eu fiquei imaginando esse texto. E olhando quando a Bíblia diz que Mateus deixou, né, se levantou, deixou tudo e o seguiu. Eu fiquei imaginando a posição de deixar tudo e entendi que ele entendeu que precisava ser exclusivo para Deus. Deus exige 3 atitudes minha e sua. Primeira, ser exclusivo dele, ser íntegro e ser puro. Quando você é exclusivo, você não divide a tua vida com ninguém. Nós olhamos para Deus, então, um Deus que exige exclusividade. Ele deseja a tua vida exclusiva, Ele não divide a tua vida. Quantos estão entendendo? Por isso no louvor e na adoração, Deus está chamando você para ser exclusivo dEle, para o adorá-lo em espírito e em verdade. Deus exige exclusividade, Ele deixou tudo. Segundo, Deus exige integridade. Muitas vezes parece que nós entramos na casa de oração e parece que a nossa mente está lá do outro lado. Deus deseja que você seja íntegro, inteiro. Ele também não divide a tua vida com nenhuma situação que está acontecendo lá fora ou situações que estão acontecendo na tua vida. Ele deseja você inteiro para o adorá-lo. Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus. Mateus vai, segue Jesus. E a palavra do Senhor nos mostra que ele responde. Jesus ordenou e o que ele fez? Ele de fato obedeceu o Senhor e seguiu Jesus. Ele era um homem, um publicano, estava sentado, estava trabalhando. É muito interessante poder saber que ele era judeu. Mateus era judeu e era odiado pelo judeu porque existia uma má fama para o publicano, por causa talvez do abuso da cobrança. Nós vamos ver a palavra do Senhor falar sobre Zaqueu. Era um homem impossível para os homens. Só que Mateus está enquadrado aqui naqueles que Jesus veio buscar, pecadores, pessoas doentes que precisam ser saradas. E a palavra do Senhor nos mostra que ele simplesmente se levantou e seguiu a Jesus. Deixou o seu trabalho. A ideia de seguir é acompanhar, é atender o Senhor adequadamente, é estar da mesma forma, ou seja, acompanhar Ele. Ele deixou tudo agora para servir ao Senhor. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos rever a nossa condição, o que nós temos deixado, se temos deixado tudo para seguir o Mestre. Porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o meu tesouro. Não há nada como Jesus, Ele é incomparável. Se faltar Jesus na tua vida, faltou tudo, querido. Se faltar Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, faltou tudo. E ele vai agora ir ouvir o Senhor. A palavra diz que há outra pergunta que nós podemos fazer aqui. Qual foi a atitude de Mateus e o que ele fez? A Bíblia diz que então ele ofereceu, ou seja, Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Ele segue Jesus e agora ele convida as pessoas a participar de um grande banquete. Ele chama as pessoas para estar na mesa, a qual Jesus estaria, a qual Jesus seria a pessoa principal. E a Bíblia diz que as pessoas vêm, os pecadores, os publicanos, outros que trabalhavam na mesma área, como Mateus agora vai participar desse grande banquete. Que intenção maravilhosa, irmãos. Chamar Jesus para um grande banquete, em que o banquete ele é a melhor pessoa, ele é a melhor parte, ou a parte mais importante do banquete. Banquete fala de mesa, banquete fala de fartura, banquete fala de relacionamento, mesa fala de
relacionamento de filho, de pai, de mãe, de esposo, de esposa. Mesa fala de presença de Deus. Mesa fala de olhos e corações abertos, ouvidos abertos, a ouvir ao Senhor. Mesa fala que o rei está chamando. Mesa fala de presença, irmão. E Mateus faz tudo isso para receber Jesus. Diz a palavra do Senhor. A atitude dele então foi fazer um grande banquete. E o que ele fez? Agora ele passa a convidar outras pessoas para ouvir o mestre. Como é bom, irmão, conduzir outras pessoas para ouvir o Senhor. Essa é a igreja que foi chamado para servir. E só pode fazer isso aqueles que são servos, aqueles que entendem que Ele é o Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que ainda você vai ver aqui um grupo de pessoas aqui, né, tendo esse banquete, essa recepção que ele faz para Jesus. Ele recebe Jesus, ele recebe os seus amigos que trabalhavam na mesma profissão, eles recebem, né, os fariseus que estão ali chegando. E o que dizia eles? Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Fariseu, aquele que é membro de uma seita religiosa judaica, o escriba também, um erudito, né, da lei judaica, estão ali questionando por que Jesus está ali. E a palavra do Senhor nos mostra que eles estão murmurando, né? A ideia aqui é resmungando, falando por que ele está ali no meio dos pecadores. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus simplesmente, ele dá uma resposta. Qual foi a resposta de Jesus a esse ensino, né? A essa situação? Jesus simplesmente respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar o justo, e sim os pecadores. Oh, aleluia! A ideia de doente aqui, irmãos, no grego a palavra é muito engraçada aqui no grego, é kakos. Até a palavra traz, né, o significado. A ideia é dor, miséria, relacionada a um sofrer de um dano grave, uma miséria, uma aflição. Jesus está dizendo que veio para aquelas pessoas piores que você possa imaginar, depravados, pessoas que a sociedade não quer mais, pessoas improváveis, talvez como eu e você. Quando estava nessa situação aqui, olhe para o teu irmão e diga assim: Ele chegou para mudar a tua vida, Ele chegou para mudar o teu nome, Ele chegou para mudar a razão da tua vida, da tua história, Ele chegou para escrever uma nova história sobre a tua vida. Você só é o que é hoje por causa do nome de Jesus, por causa dele. E as pessoas não entenderam por que ele estava ali na casa de Mateus, um homem publicano, que trabalhava a serviço de Roma, que aparentemente estava fazendo o próprio povo, né, ficar numa situação difícil, porque era judeu. E Jesus entra lá e vai participar do banquete, e é a pessoa principal. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus simplesmente olhou, quando houve o questionamento: por que ele está com os publicanos, os pecadores? Jesus simplesmente, ele falou: eu não vim para o justo. Se você é inocente, então você não precisa de Jesus. Mas se você é pecador, você precisa de Jesus. Se existe pecador, é porque existe um grande Salvador. Esse texto mostra que Jesus, ele não desiste de ninguém. Esse Deus que não faz acepção de pessoas. Até porque se ele fizesse, irmão, possivelmente nem eu e nem você estaria aqui
Mas nós estamos aqui por causa da graça. Nós estamos aqui por causa do amor. Irmão, não é por você, não é por nada que você fez, mas é porque Ele fez por mim e por você. A graça fala de boa disposição de Deus. Havia uma boa disposição no coração de Deus em poder enviar Jesus para morrer no meu e no seu lugar. A palavra graça, ela vem da mesma palavra, da raiz da palavra alegria. Ou seja, Deus estava com o coração alegre. Ele sabia, Ele fez com toda voluntariedade, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, mesmo sendo nós ainda pecadores. Isso é graça de Deus, esse favor imerecido. Não é pelo que eu fiz, mas é porque Ele fez, porque Ele é. Quantos estão entendendo aqui? Aleluia. Você é amado por Deus, a sua família é amada por Deus. Isso é graça, irmão. Boa disposição de Deus em olhar e em querer te abençoar, em querer te dar oportunidade. Eu estou contigo, filho, filha. Eu sou com você. A sua história não encerrou. Coisas grandes vão acontecer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos mostra então, o Senhor Jesus, o próprio texto, Ele vai mencionar aqui sobre que Ele está chamando então, Ele não veio chamar o justo, mas Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, né? A palavra aqui no grego é metanoia, conhecida por nós, ou seja, essa mudança de opinião, mudança de atitude, de direção. Ele traz agora, Ele quer que as pessoas mudem o comportamento. As pessoas estão sendo controladas pelo pecado, as pessoas estavam sendo controladas pela avareza, por toda a situação de engano. Agora Ele diz, olha, chegou o reino, e essas pessoas agora precisam ser controladas pelo meu reino. Eu estou aqui, e eu desejo controlar a vida das pessoas, e por isso eu não rejeito ninguém, eu não dispenso ninguém. Todo aquele que abrir o coração, eu vou entrar no coração dele e vou fazer morada, eu vou escrever o nome dele no livro da vida. Esse é o nosso amado Jesus, esse é o nosso querido Jesus. A Ele o louvor, a Ele a adoração para sempre. Diga a Ele aí, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos aqui o Senhor corrigindo. Lucas narra esse acontecimento e mostra o Senhor denunciando, alguma denúncia nesse texto. O texto ensina, mostra que de fato o Senhor veio, o ensino, Ele veio para chamar Mateus e falar para ele, levanta daí agora e me segue. Então o ensino geral é que Mateus deixou tudo e simplesmente seguiu a Jesus. E eu preciso olhar para o meu coração como prática e entender se eu estou deixando todas as coisas para seguir a Jesus. O chamado fala de alguém que é exclusivo, de alguém que é inteiro e de alguém que santifica todo dia. Note que em algum momento na nossa vida nós falamos para as coisas de Deus ou para o próprio Deus assim que nós não temos tempo. Alguém já ouviu falar isso? Não tenho tempo. Alguém já ouviu? Ou só eu? Quando você fala que não tem tempo para fazer a obra de Deus, isso está falando sobre falta de santidade. Quando eu não falo que eu tenho tempo, eu estou falando para Deus que eu não quero santificar a minha vida a Ele. Falta de santidade a Deus é a falta também de não ter tempo para fazer as coisas de Deus. Esse homem, ele segue Jesus, ele ouviu o chamado, é o chamado de Mateus. Ele deixa tudo que ele está fazendo e vai, acompanha Jesus. E ele é tão ousado que ele faz um grande banquete, chama Jesus, e aquilo que ele aprende por causa da presença de Jesus, ele agora começa a chamar outros para ouvir as mesmas coisas, para ouvir a palavra do Senhor.
E o texto denuncia os fariseus e os escribas murmurando contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês estão comendo e bebendo com esses publicanos e pecadores? Então esse é o erro que aponta no texto, mas há uma correção no texto. Jesus responde e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus, mestre por excelência, irmão, traz uma palavra e diz a eles: olha, eu vim chamar os homens, os pecadores, para o arrependimento. Há lugar em Deus para mim e para você. Há lugar em Deus para as pessoas que estão lá fora, irmão. Há lugar para o arrependimento. O Pai deseja. O Pai está dando oportunidade através da igreja, para que simplesmente as pessoas possam se arrepender através da pregação do Evangelho. E nós temos a oportunidade de olhar para esse texto e ver a instrução, a orientação que o texto está oferecendo. Primeiro nós temos então a lição de Mateus, que se levantou e deixou tudo e seguiu. Essa é a minha prática, eu preciso deixar tudo por Jesus. Vale a pena, irmão? Ah, pastor, mas é tão difícil deixar as coisas, irmão. Quando você deixa, Deus já providenciou todas as coisas para você. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É palavra, irmão. Você cuida das coisas e Deus já está cuidando da tua vida. Deus já está cuidando das tuas coisas. Deus já está cuidando da tua família. Olha, o ar que você respira é por causa dele, o teu trabalho é por causa dele, os teus filhos é por causa dele. Tudo que acontece é por causa de Jesus, é por causa da bondade dele para com a nossa vida. A bondade que tem nos seguido, a bondade que tem estado comigo todos os dias, com a tua vida todos os dias. E aí eu preciso entender e saber que vale a pena deixar tudo por Jesus. Lembra da exclusividade? O Deus que exige exclusividade. Eu deixo tudo, porque a minha vida pertence a Ele. Nada mais é tão importante a Ele do que a minha vida. E se a minha vida é importante para Ele, o meu relacionamento é importante para Ele, o meu relacionamento, então a minha família é importante, a minha esposa, os meus filhos, tudo que eu tenho é importante, porque eu relaciono com Deus. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Ele deixou tudo e seguiu. E eu preciso seguir a Jesus, eu preciso acompanhar a Jesus, eu preciso andar no mesmo caminho. Eu preciso estar do lado, eu preciso ter Jesus do lado, reconhecer Jesus do lado, me relacionar com Ele todo dia. Mas há momento que as dificuldades apertam. Talvez Mateus poderia não passar essa situação difícil, mas não, ele deixou tudo e seguiu Jesus, e ainda chamou os amigos para ouvir Jesus. Promover um banquete, um grande banquete, para as pessoas chegar perto de Jesus. E elas chegaram perto de Jesus, irmão. E Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Tem uma palavra no teu coração nessa noite, Ele está aqui. Ele não despede você de mãos vazias. O que você veio buscar está na mão dEle, querido. Está exatamente na mão dEle. Recebe aí pela fé aquilo que você veio buscar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja ousado, diga ao Senhor mesmo: Deus, eu preciso, assim como Mateus, no chamado, porque Deus chama, Deus me chama, Deus te chama, Deus chama todas as pessoas, irmão, não tem ninguém excluído da obra do Senhor. Ele está chamando, Ele continua chamando homens e mulheres, Ele continua chamando pessoas para fazer a sua obra, pessoas que estão disponíveis, elas vão ouvir a voz do Senhor e vão deixar tudo para fazer a vontade do Senhor, porque fazer a vontade do Senhor é melhor que todas as coisas, fazer a vontade do Senhor é melhor que tudo que você possa realizar. E quando você olha para Jesus, quando você ouve Jesus dizendo para você: olha, deixa tudo e me segue, qual é a tua resposta?
para o Senhor dos senhores dos céus e da terra. Mateus, ele resolveu deixar tudo. Estava resolvido a deixar tudo. E ele deixou e seguiu a Jesus. Esse texto nos mostra o reconhecimento do Senhor Jesus ali, respondendo, confirmando que ele entrou na casa de Mateus por causa das pessoas que precisam. Não quem não quer. Quem quer o Evangelho é para quem quer. O Evangelho não é para quem não quer, irmão. Quantos estão entendendo? Então alguns vão receber, outros não. Mas aqueles que abrem o coração, Jesus vai entrar e vai fazer morada. A palavra do Senhor diz que houve então essa festa. O Senhor entrou nesta casa, participou desse grande banquete. Foi a melhor parte do banquete. E eles se alegraram. E ele ensinou, tanto os publicanos como os fariseus, ou os escribas, quem ele era. Ele veio para os pecadores. Ele veio para dar oportunidade. O Deus que não rejeita, o Deus que não faz acepção de pessoas. Esse texto nos leva a olhar para dentro de nós e tirar coisas. Olhar o que eu tenho, qual é o meu tudo que eu não tenho deixado por causa de Jesus. Esse texto me leva a olhar e perguntar para mim: será que eu estou seguindo Jesus como Ele me chamou? Ou eu estou ouvindo a voz do Senhor e estou seguindo Ele com toda alegria, com toda certeza? E também nós temos a oportunidade de ver o Senhor aumentando aqui a fé do próprio Levi, Mateus, em falar que ele veio por causa dele. Ele veio por causa dos pecadores. Eu gostaria que você entendesse que o Senhor tem nos chamado para uma grande obra. Deus, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Nesse tempo da pós-modernidade, nessa geração, Deus está olhando a tua disponibilidade para usar a tua vida nesse tempo. Alguém lá fora está esperando você. E Deus está te chamando para essa obra. Deus continua chamando, irmão. Todos os dias Deus está nos chamando para a obra dele. Eu preciso estar atento. O Senhor me chamando todos os dias para a obra dele. Sim, pastor, o chamado é um, mas todo dia Deus está dizendo: olha, eu conto contigo, eu desejo usar a tua vida. Põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Eu desejo usar você nessa geração poderosamente. E aí nós vamos olhar para as pessoas, irmãos, com os mesmos olhares de Jesus, tendo misericórdia quando o mundo não tem, tendo misericórdia para aquele que é improvável quando o mundo não tem, quando o mundo já descartou. Até algumas famílias têm descartado, têm achado que já não vai mais dar jeito. Aí Jesus vem e diz: olha, Ele é meu amado, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou reconciliar. E nós temos a oportunidade de poder ver esse texto bem simples, a qual um homem decidiu simplesmente se levantar, deixar tudo e seguir a Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, com permissão, Sr. Fabrício, e quero que você converse com o Pai. O que tem atrapalhado você de seguir Jesus? Qual é o peso que tem impedido você de seguir Jesus? Ao longo da nossa caminhada, alguns pesos vão adquirindo, vão ficando em nós e vão pesando, e nós não conseguimos seguir a Jesus. Mateus foi muito esperto, ele deixou tudo e seguiu a Jesus.
E além de seguir a Jesus, ele teve uma estratégia de fazer então um grande banquete. Aí outras pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a doce voz de Jesus, de estar perto do Mestre, de ser olhado pelo Mestre, de poder olhar o Mestre, de poder reconhecer que Ele está na mesa, que Ele está na mesa. Oh, meu querido, Ele está aqui na casa, Ele está aqui na igreja. Adore Ele, exalte Ele, entenda o seu chamado, entenda o Deus que te chamou. Ele continua te chamando para a obra todos os dias. Oh, aleluia, aleluia. Quero orar por você em nome de Jesus. Quero fazer 2 momentos de oração nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não abriu o coração para Jesus. E Jesus está falando para você deixar tudo e seguir Ele. Essa mensagem é simples. Esse Senhor que criou os céus e a terra, que enviou o seu próprio Filho, Ele está dizendo que deseja se relacionar com você. Ele está dizendo que tem uma mesa farta, que Ele é a pessoa principal e Ele quer dar de comer para você nessa noite. E se você ainda não ouviu a voz do Senhor, se você ainda não abriu o coração para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não abriu o coração para Jesus e entende e deseja se abrir aí, deseja receber Jesus como Senhor? Tem alguém? Levante a mão comigo, eu quero orar por você em nome de Jesus. Ou se você cansou na fé, ou se você desistiu por vários motivos, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, e a Bíblia diz: reconciliar-vos já com Deus. Tem alguém que quer voltar à casa do Pai aqui? Levante a tua mão comigo. Se você está aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Permita que o Espírito Santo fale com o teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deixe Ele fazer a obra. Aleluia, aleluia. Filha, volta para a casa do Pai. Aleluia. Se você ainda está aí, Deus está falando com você. Se tiver mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, deseja que o seu nome seja escrito no livro da vida, Ele está aqui para escrever o teu nome. Ele está aqui para falar para você: deixa tudo, todo o peso, e segue Ele, segue Ele. É melhor seguir o Senhor, é melhor estar com o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai orando, queridos, vamos orando nessa noite. Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, aleluia, Deus me ama, aleluia, e o seu amor aleluia. é tão grande. Olha Deus te chamando aí, Damasco, para a obra do ministério. Olha Deus te chamando para a obra dele. Deus me ama, Aleluia, Ele aleluia. está sempre de braços. Eu quero orar por você também, que é a igreja, que já faz parte da igreja. Você que entende que tem que deixar coisas, você que entende que o peso tem te atrapalhado de seguir a Jesus, situações da vida, Ele está aqui para renovar a aliança, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para renovar a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder dar um passo para o Senhor aqui no altar, nós vamos orar por você nessa noite em nome de Jesus. Tenha toda a liberdade, toda a alegria de vir ao altar do Senhor, receber algo novo da parte do Senhor. Venha decidido, diga ao Senhor: eu estou aqui, Senhor, eu desejo de fato deixar tudo pela tua obra. Eu desejo, Senhor, que o Senhor me use ainda mais. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos adorando ao Senhor, e você vai colocando, vai se apresentando a tua vida diante do Senhor, vai dizendo: Senhor, a minha vida não tem mais sentido sem a tua Mesmo presença. sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Aleluia. Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Se você puder colocar a tua mão no coração juntamente comigo. Essa palavra fala para mim, fala para você deixar tudo e seguir ao Senhor. Essa palavra nos orienta a ser submisso à vontade do Senhor. Ela mostra que a vontade do Senhor é melhor que a nossa. Eu gostaria que você falasse com o Senhor nesse momento. Diga ao Senhor que você troca as suas vontades pelas vontades dEle. Diga ao Senhor que você troca os teus sonhos pelos sonhos dEle, porque os sonhos dEle são melhor do que o nosso. Diga ao Senhor que você troca os teus ideais pelos ideais de Deus, pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Se renda aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, Deus, a partir de hoje, Senhor, eu deixo as minhas vontades não têm levado, Senhor, para um lugar seguro, mas a tua vontade, Pai, ela me leva, Senhor, para um lugar seguro. Por isso, nesta noite, Senhor, eu me coloco diante do teu altar, eu me rendo diante de ti, Senhor. Eu já cansei, Senhor, de viver as minhas vontades, de viver os meus sonhos, Senhor, mas nessa noite, Senhor, eu deixo tudo, Senhor, para seguir o Senhor, para andar no teu caminho, Senhor. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Deus, vem nessa noite, Senhor, vem nessa noite fazer a tua vontade, Senhor, ser estabelecida no nosso coração. Oh, em nome de Jesus, recebe algo novo da parte do Senhor no teu coração, no nome de Jesus. Seja renovado pelo Espírito de Deus, seja orientado pelo Senhor, seja capacitado pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegue diante da mesa, se relacione com o Pai, chegue diante da mesa, oh, e se relacione com Jesus.